Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Wonderful Último do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão vendo aqui essa orquídea agora aqui, ó. Parece um bonequinho, um ETzinho, enfim. Olha que bonitas as flores, né? Já tá até começando a querer passar. Pois bem, gente, essa aqui é mais um catasetum, como vocês podem ver agora aqui a planta. E esse aqui é um cataseto um pouco intrigante e vocês vão entender por que logo logo. Este é o Catasetum discolor, gente. Mas o vídeo de agora vai ser para falar deste grupo em especial que engloba o discolor, que, se eu estiver correto, é o sinônimo do Catasetum ciliatum, e também nós temos o Catasetum gardneri. Então vamos falar desses três catasetos, gente. Vamos começar o vídeo então. Começando aqui, gente, esse grupo Discolor e Gardneri e Ciliato, que é sinônimo do Discolor, gente. E se forem reparar bem, os três são todos praticamente iguais. As suas flores e o próprio vegetal deles são extremamente parecidos. Tem mudança, variação na coloração da flor em si, mas normalmente o Gardneri tende a ser mais esverdeado, enquanto o Ciliato discolor pode ter uma cor mais coloridinha. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui eu ganhei como discolor, mas eu tenho minhas dúvidas se é um discolor mesmo ou se é um Gardneri. Mas enfim, como o comportamento deles é parecido e o vegetal, a floração, tudo é parecido, gente. Então, vamos falar agora aqui das suas fases do desenvolvimento para este grupo, além do jeitão da planta e aquelas dicas gerais de cultivo, gente. Então, vamos à parte das fases do desenvolvimento. Vamos começar. Começando aqui, gente, nós estamos no outono, estamos em abril já, e ele está florescendo agora. Depois eu vou mostrar um outro ciliato mais à frente que ainda vai florescer. Ainda não está florescendo, está um pouco mais adiantado o desenvolvimento do que esse, mas ainda não está florescendo, gente. Bom, então, por falar em floração, esse cataceta, assim como outros, tem uma tendência de estar florescendo nos meses mais quentes do ano, entre primavera e até início do outono. Mas eu tenho inclusive um ciliato aqui que normalmente floresce mais no inverno. Então, podemos dizer que essa planta, esse cataseto, esse grupo, ele tem uma floração bem distribuída ao longo do ano. Tem uma época bem ampla. Pode ser na primavera, pode ser no verão, pode ser no outono e até no inverno não é raro floração dessa planta. Por quê, gente? Porque esse grupo, Gardneri ciliato discolor, ele é bastante distribuído, ele tem uma ampla distribuição. Os Gardneris ocorrem muito em regiões de restingas aqui do sudeste, vai subindo também para o nordeste. Enfim, é uma planta amplamente distribuída, não só pelo litoral, mas também mais para o interior do país. Ocorrem dessas plantas também, gente. E isso, claro, você tem plantas em ambientes diferentes, com climas diferentes, fatalmente, dependendo de onde veio a sua e tudo, vai influenciar o quê? No período de floração e, claro, o cultivo também. A joia, normalmente ele está florescendo com pseudobulbos desenvolvidos, ó, na fase de engorda ou já bem maduros também, quase já na fase final de maturação e queda de folhas dele também, gente. Então, a planta que tende a florescer neste período dificilmente floresce com um bulbo na fase de broto novo ou na fase do cartucho se esticando, se desenvolvendo, gente, ok? E, como eu falei aqui, nós estamos no outono, esse aqui está florescendo, mas ele já floresceu mais no início, final do ano passado, então, como eu falei, ele pode florescer em épocas distintas. Normalmente, ele só bota uma haste floral por pseudobulbo. A questão é que esse cataceta aqui, como tende a muitas vezes a ter brotações em ritmo diferente de crescimento, em épocas diferentes, pode vir
a botar haste em tempos diferentes por conta disso, gente. Raramente, mas pode acontecer, emitir duas hastes florais no mesmo bulbo ao mesmo tempo. Esse aqui, aparentemente, ou é no mesmo bulbo, mas não é não, gente. É um nesse e um nesse daqui. Tá vendo? Então, ó, isso acontece bastante, mas duas hastes no mesmo bulbo é relativamente difícil de acontecer, gente. Mas é isso que acontece muito com esse cataceto. Ele é muito, dependendo de onde vem, o seu ritmo muda um pouquinho, tá bom? Mas vamos ao crescimento do pseudobulbo. Bom, normalmente, gente, o que acontece o padrão segue o mesmo ritmo de outros catacetos, ou seja, no inverno, né, a tendência, começando pelo inverno, ele tem a tendência de estar em dormência. Isso mesmo, esse grupo tem a tendência de estar em dormência no inverno ou nos períodos secos do ano. E aí, entrando a primavera, começando o tempo a ficar mais úmido, as chuvas e tudo a esquentar, ele tem a tendência de começar a brotar, gente. Ele vai iniciar brotações. Além disso, aí nesses brotos vão crescendo ao longo da primavera ou dos períodos com mais umidade. E esse broto vai crescendo, vai enraizando e tudo. E aí vai chegando no verão ou na melhor estação, na mais úmida e mais quente, ele vai começando a ficar bem expandido o seu broto e entrando na fase de engorda. Começa a expandir as folhas, o cartucho e depois vem para a fase de engorda. Aí, já entrando para o outono ou as épocas menos favoráveis, começa os bulbos a amadurecerem, podem ou não vir florações em qualquer um desses períodos, dependendo do estágio do pseudobulbo. E depois, gente, que o bulbo já está bem desenvolvido, outono adentro, aí depois vem a maturação no inverno e a dormência da planta no inverno ou em períodos que esteja bem desfavorável para o desenvolvimento desta planta, gente. Tá bom? E por que eu estou falando em períodos desfavoráveis e não só inverno propriamente dito? Porque ele ocorre em muitos locais diferentes, o que pode variar o seu ciclo, a época do ano em que esses processos irão acontecer, gente, beleza? E, claro, a sua floração, como eu já expliquei. E esse é o padrão do nosso cataceto desse grupo Gardneri discolor ciliato. Andando mais um pouquinho aqui, nós temos um ciliato que está nesse vasinho aqui, ó. Esse aqui, ó, vocês podem ver, estamos no outono, o bulbo já está em fase final de maturação. Esse ciliato aqui, ele é bem reguladinho, ó. Esse ciliato, normalmente a floração dele é no inverno, é no final do outono, inverno, entre junho e julho ele floresce normalmente, com o pseudobulbo já praticamente sem folha, começando a cair as folhas, e não é raro a floração dele já vir com um pseudobulbo praticamente sem folha no inverno, gente. E o ciclo dele costuma ser bem, aqui é sudeste, seguir essa linha. O outro também costuma ser bem reguladinho nesse ponto, mas ele bota brotos em épocas diferentes, aquele lá, e tende a ter mais florações do que esse. Esse aqui normalmente é só uma floração por bulbo por ano, gente, ok? É um ciliatum também de cor mais escurinha, este daqui. Só para exemplificar para vocês. E agora que a gente viu essas fases do desenvolvimento um pouco complexa e confusa desse grupo de catacetos, vamos agora ao jeitão do seu vegetal, gente. Vamos lá? Jeitão do vegetal do complexo aqui de discolor Gardneri e ciliatum, gente. Bom, eu ainda estou nesse daqui, ó, que vamos começar pelas suas raízes. Bom, nesse cataceto aqui, gente, assim como outros catacetos, ele tem as raízes de calibre médio para fino e pode até emitir a famosa estrutura de ninho, que são aquelas raizinhas fininhas, gente, que crescem normalmente para o alto. Então ele pode ter um pouco
dessa estrutura também, embora vocês não estejam vendo tanto aqui. E se a gente voltar aqui para o outro Discolor, nós também vamos ver pouca estrutura de ninho. Então, não é o predominante, embora possa acontecer nesse grupo de catacetos. Tá joia? Raízes de médio a fino. Agora vamos a uma curiosidade que acontece não só nas raízes desse cataceto, mas nesse, em especial nesse grupo, gente. Nesse complexo Discolor Gardneri ciliatum. Olha só o que acontece, ó. Vocês estão vendo aqui uma planta. Essa planta não é uma semente que germinou aqui na borda do vaso, não. Essa planta, gente, é um... Olha só, não vai dar para ver porque já está muito grande e ela já está independente. Esse cataceto aqui, ele veio da raiz, exatamente, brotou da ponta da raiz desse ciliatum, gente. E por que eu estou mostrando isso aqui, ó? Veja só, é uma planta completamente desenvolvida que saiu aqui de baixo. Não plantei, não foi semente que caiu e germinou ali, não. Foi a ponta da raiz do cataceto. Eu vou ver se eu acho aqui, eu tenho algumas fotos bem interessantes sobre esse detalhe de um Discolor, ou um Gardneri, se eu não me engano, que aconteceu isso, ele estava num xaxim velho, e ele no centro ali, plantado normal, e saiu dos xaxins ali, brotando da parte de fora externa do xaxim, vários brotos desse cataceto. Então vou ver se eu acho esse material e coloco aqui para vocês verem a curiosidade. É só esse cataceto, esse grupo que faz isso, gente? Não. Outros tantos catacetos podem também emitir brotação da ponta da raiz. Isso acontece, gente, uma diferenciação. A ponta ali do meristema da raiz, que é o ponto de crescimento, que fica logo abaixo daquela pontinha verde internamente, aquela ponta verde, que é a coifa, ela se diferencia depois em tecidos de caule, de folha, dando origem a uma nova planta, gente. Então ali vira uma nova planta. É comum acontecer nesse grupo de catacetos. Tem espécies como esse grupo do Gardneri ciliatum Discolor, acontece muito. É uma frequência relativamente alta. Mas tem vários outros que também fazem bastante isso aqui também, gente. Só que eu estou mostrando nesse aqui porque é muito comum acontecer isso. Brotação da ponta de raiz. Legal, né, gente? Então, além da raiz crescer, ela tem um grande potencial de brotação. E é um clone, né? É uma cópia fiel da planta-mãe. Legal, né, gente? Agora, vamos passar para o seu caule, seu pseudobulbo. Reparem bem, eu vou ligar a luzinha que já está escurecendo. Reparem bem, ó, os pseudobulbos dele, né, gente? Vocês estão reparando que eles são mais compridinhos, mais finos, mais em pezinhos? Vejam naquele outro Discolor ali. Olha aqui, nesse Discolor aqui, ó. Olha como os pseudobulbos dele são todos em pezinhos, tudo juntinho. Tem esse porte mais em pé, né? Diferente de outros catacetos que tem a tendência de estar inclinando mais. Então vocês veem, ó, ele tem esse porte mais ereto e o tamanho dos seus bulbos são medianos, gente. Médio, de médio até relativamente grande. Não é grandalhão, mas também não é pequenininho demais como um denticulato. Tá bom, gente? Então, ó, veja o tamanho desse aqui, ó. Vai ser um bulbo de tamanho bem grandinho, saindo do cartucho já, quase atingindo o seu tamanho máximo aqui. Beleza, gente? Então, essa é uma característica marcante dos seus pseudobulbos. São mais compridos e finos e sempre eretos. Eles dificilmente curvam, eles ficam sempre mais em pezinhos na planta. E mais agrupadinhos, certinhos. Legal isso, né, gente? E não para por aí, não. Além disso aí, né, dos pseudobulbos, a gente passa agora para as suas folhas. Nas suas folhas, aí sim, gente, aí não tem muita novidade não. É uma folha semelhante a outros catacetos, uma folha até relativamente meio durinha, ó, não é tão macia, ela é mais firme um pouquinho, mas nada diferente de outros catacetos que também têm folhas mais
firme. Pode ser um pouquinho mais larguinha, como essa aqui, pode variar um pouquinho mais estreita. Então é uma folha que segue o mesmo ritmo de outros catacetos, gente, ok? E das suas folhas, aí sim a gente parte para as suas hastes, gente. Reparem bem aqui, a haste floral na base desse pseudobulbo novo. E vocês podem ver o seguinte, ó. Ela é o que? Em pé, exatamente, ó. Ela é uma haste em pé, ereta. Ou seja, gente, esse cataceto, diferente da grande maioria esmagadora, esse grupo de Schola Gardneri ciliatum, as hastes são mais eretas, ó. Mesmo a haste masculina como essa aqui, é uma haste totalmente masculina, elas ficam mais eretas, ou até mesmo bem em pés mesmo. Elas são firmes, elas não arqueiam, como vocês podem ver aqui, ó. Já está arqueando esse daqui. Aquele ali que acabou abortando, deu problema, também arqueou completamente. Enfim, gente, esse é o comportamento típico desses catacetos. E por que que ele tem esse comportamento de haste em pé? Vou falar na parte de cultivo logo logo. Bom, então, tanto haste masculina quanto feminina dão em pé. Aqui é um híbrido dele, então a haste tende a ficar mais em pé também. E vocês podem notar, gente, ó, em termos de números de flores, é uma haste até bem numerosa. Passa aí de 10, pode chegar umas 15, 12, 13 flores. Por aí, bem agrupadinhas, como vocês estão vendo aqui. No caso das hastes femininas, a tendência é ter poucas flores, né? Não chega a 4, 5 direito. A haste é mais grossa e mais curtinha também, tá bom? E a sua flor em especial? Bom, a sua flor, gente, vocês estão vendo aqui, ela pode ter variação de coloração, mas elas são tudo muito parecidas entre si. Parece um bonequinho, um ETzinho. Tem o labelo ciliato, né, franjadinho ali, como vocês estão vendo. E pode variar também a cor do fundo ali do labelo ali, que no caso aqui é amarelo, mas pode ser mais esverdeado, podem ter umas listrinhas meio avermelhado, enfim, varia um pouquinho aqui também nessas espécies, tá bom? Eles tendem essas flores têm uma duração bem curtinha, até uma semana no máximo, e tende a atrair abelhas de porte maiores. Não atrai tanto as euglossíneas verdes, mas atrai sim aquelas mamangavas maiores. Tá joia, gente? Então tá aqui a flor do Discolor ciliato Gardneri para vocês, gente. Tudo bem parecidinho, tudo parecendo um bonequinho. E a flor feminina é ligeiramente maior do que a flor masculina e tem aquele formato típico de flores femininas do cataceto. E aqui nós temos algumas praguinhas. O gorgolhozinho, que é o destruidor das flores de cataceto, gente. Beleza? Vamos falar dele já já. Aí agora que a gente já viu a sua flor, já viu o jeitão do seu vegetal, que é muito interessante, vamos às dicas gerais de cultivo dele agora, gente? Bora lá? Dicas gerais de cultivo deste cataceto, desse grupo de cataceto, gente. Bom, como a gente já viu no jeitão da planta e no seu comportamento, nós reparamos que ele tem a haste em pé, né? Olha só. A haste dele é em pé, isso tem um motivo. Os bulbos são mais em pé, as folhas são mais em pés. Tudo isso tem um motivo. E qual é o motivo, gente? Esse cataceto, esse grupo, não é raro. Eles têm uma tendência de ocorrer como plantas terrestres. Eles ocorrem tanto como plantas terrestres, como plantas epífitas, ou seja, vocês podem encontrar ele no chão, vegetando ali perto de material, detritos e pedras, enfim, como podem encontrá-los em árvores também. Então ele ocorre, um dos poucos catacetos que ocorrem da forma terrestre, assim como a forma epífita também. Beleza, gente? Isso é uma característica interessante e o que faz ele ter esse jeitão mais compacto e mais ereto, para buscar mais luz.
todo esse comportamento é porque ele precisa buscar mais luz e o ambiente que ele está, normalmente tem plantas ali, tem mato, e ele precisa conseguir vencer esse mato para pegar mais luz. Tá bom, gente? Por isso ele tem essa haste em pé para expor para as abelhas também. Diferente dos catacetos epífitas, que precisam ter a flor mais arqueada para poder expor. Bacana, né? Essa adaptação evolutiva dele, né, gente? Muito legal isso. Bom, com isso tudo, o seu cultivo Pera um momentinho. Então, repetindo agora, pessoal, com isso tudo aqui, o seu cultivo é da seguinte maneira. Para começar, por ele ter esse hábito duplo de terrestre ou, em alguns casos, epífita também, precisamos de, em termos de ambiente, o quê? Ambientes que sejam bem iluminados, como ele se desenvolve em vários tipos de ambiente diferentes. Então, mas na parte, principalmente as partes de litoral e partes quentes do país, nós temos que dar também preferência para locais de clima quente, úmido, com boa ventilação e principalmente boa iluminação, como outro cataceto e, por ser terrestre, também a planta que busca bastante iluminação. Não deve ser cultivado em locais muito sombreados não, gente, ok? Precisa de uma boa luminosidade também, em torno de 60% a 50% de sombreamento para esse grupo de espécies, tá bom? Em termos de agora vasos e substratos para essa planta, gente. Vasos, segue a mesma linha de outros catacetos. Vasos apertados, esse cataceto se desenvolve bem em vasos apertados também. Pode ser plástico, pode ser de barro, pode ser garrafa PET. Cachepôs, toquinhos, placas não são muito interessantes para esse catacetum, gente, pelo seu hábito terrestre, por necessitarem de mais umidade, tá bom? E sendo os vasos plásticos ou as PETs com reservatório ou até sem reservatório, o mais indicado para esse grupo de plantas, gente, ok? Continuando aqui, em termos agora de substrato. Substrato para ele, gente, vai ser o substrato, pode ser o mesmo substrato que a gente usa para outras orquídeas, por exemplo, um mix de pinos, tratado e novo, carvão e brita, pode ser brita com macadâmia, pode ter essa mistura e um pouquinho de esfagno por cima para dar mais umidade, principalmente em plantas recém-replantadas e jovens. Pode ser, por exemplo, você observou essa planta na natureza, viu que ela está num substrato tal como terrestre, você pode tentar fazer alguma mistura parecida. Normalmente costuma ter muita areia, onde areia e matéria orgânica e detritos, onde esses catacetos estão. Então vocês podem tentar fazer um substrato relativamente parecida, só tentando para não encharcar demais, para não perder a drenagem. Tudo isso vocês podem estar fazendo para este grupo de catacetos, tá joia, gente? Agora, em relação à rega e adubação, rega, mesmo que os outros catacetos. Fase de vegetação, molha sempre que o substrato estiver seco. Pode colocar o dedão lá dentro para ver se está úmido ou seco. Secou, molhou, e assim sempre. O tempo que isso vai levar para acontecer vai depender de cada local, cada cultivo, cada maneira de cultivo, substrato, temperatura, clima, enfim, tudo isso vai interferir no tempo de secagem. Mas a regra é, secou, molhou. Na fase de dormência, pode ficar sem rega e sem adubação. Beleza, gente? E por falar em adubação, no caso da adubação, gente, na adubação segue o mesmo que outras orquídeas, outros catacetos. Podem utilizar aqueles mesmos adubos solúveis que você dilui em água e aplica, que você usa para outras orquídeas, a marca de sua preferência. Sempre lembrando usar produtos que sejam mais completos em nutrientes possível, tenham cálcio, micronutrientes, enfim. Várias marcas no mercado atendem essa questão. Também pode ser utilizada a adubação de liberação lenta.
junta ou somente ela. Por exemplo, pode-se usar o bocashi, pode-se usar o adubo orgânico bocashi ou a torta de mamona com farinha de osso. Para eles respondem muito bem. E o próprio osmocote ou basacote, só tomando cuidado com a dosagem desses que eu acabei de falar para não queimar a planta. Tá bom, gente? No cantinho do vaso também eles tendem a responder maravilhosamente bem. Aí, saindo da adubação, vamos para pragas e doenças, gente. Eu tinha mostrado agora há pouco, né, em relação a pragas, isso aqui, ó, na flor. Nós temos aqui, ó, vou tentar baixar um pouquinho. Ó, se eu não me engano, e não é o único, ó, tem dois ali. Ele acabou de disparar polina em mim. Um gorgulhozinho, gente, um besourinho pequenininho, ó. Tem outro ali e deve ter mais por aí. Bom, esse besourinho pequenininho, gente, que fica dentro das flores, eles detonam com a floração dos catacetos. Normalmente em botões ou quando eles já estão abrindo, vocês vão ver. Esse aqui não é do vídeo, né? Não é um desse grupo, mas mesmo eu já tinha, ó, já perdeu a maioria dos botões. Vai salvar alguns porque eu apliquei inseticida aqui. Então eu consegui salvar alguns botões, mas ó, esse aqui não vai salvar. Esse aqui vai infelizmente cair. E o gorgulho, ele vai comendo as flores e elas depois acabam apodrecendo e caindo. Tá bom, gente? Então esse gorgulhozinho, que é um besourinho, ele come e detona e muitas vezes faz com que uma haste já grande aborte e caia. Normalmente o que tem que se fazer são inseticidas nesse caso. Normalmente se usa inseticidas ou até sistêmicos para o controle dele enquanto a haste ainda está crescendo. Ele tem preferência em atacar hastes já bem próximo da abertura ou começando de fato a abrir os botões, tá bom, gente? É um besourinho chato. Ataca esse aqui, embora não com tanta frequência, mas ataca. E ataca outros catacetos também. Alguns são mais sensíveis do que outros. Bom, aí, gente, continuando, além dessa, nós temos os ácaros, nós temos as cochonilhas que podem atacar também, as lesmas, enfim. Tem que estar sempre atento e, na medida do necessário, fazer o controle com inseticidas, produtos naturais adequados, como óleo de ninho, óleo mineral, enfim, daquilo que for necessário para o controle. Beleza, gente? No caso das doenças, as mesmas doenças que atacam outros catacetos, outras orquídeas, a gente tem que ficar atento. Não deixar ficar água parada no miolo da folha na fase de cartucho, com aquele buracão no meio das folhas enquanto elas vão desenrolando. Ficar atento com o excesso de chuva nas folhas para não manchar muito também, enquanto o bulbo está crescendo. E, quando necessário, pode aplicar um fungicida ou uma calda bordaleza, um produto à base de enxofre, enfim, para manter a sua planta saudável também. Joinha, gente? E por fim, o seu replante. No replante, esse cataceto também não tem muito diferença de outros, não. Quando ele está em dormência, quando está querendo sair da dormência, vir aquele brotinho, é o período ideal para a gente fazer o replante e também a sua divisão, gente. Normalmente é final do inverno, início da primavera, mas como eu falei e eles ocorrem em tantos locais diferentes, com climas diferentes, a época do ano pode dar alguma variada dependendo da onde você estiver, beleza? Aqui para mim no Sudeste costuma ser normalmente assim a partir de agosto, setembro, a época boa para replantá-lo, ok? E divisão. Como outros catacetos, fazia a divisão também nessa mesma época, com no mínimo 1 a 2 pseudobulbos grandes. Se for pseudobulbos menores, faça cortes com pelo menos 2 a 3 pseudobulbos, tá bom? E você pode, se não quiser dividir sua planta, fazer aquela torção. Eu não vou fazer nesse aqui agora, que ele vai entrar em dormência. Mas depois eu vou fazer aquela torçãozinha parcial para estimular a brotação desses bulbos traseiros todos e não os perdê-lo agora.
Isso funciona muito bem para este grupo de catacetos terrestres também. Tá bom, gente? E no mais, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Fiquem um pouquinho mais com a beleza da floração desse grupo Gardnerides ciliatum. E se gostaram do vídeo, gente, deem aquele joinha, se inscrevam no canal ativando o sininho para receberem as atualizações. E um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério, Orquídea Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.